Bom dia, bem-vindos à teleconferência da EDP Energias do Brasil, na qual serão discutidos os resultados do terceiro trimestre e do acumulado do ano de 2019. Todos os participantes são conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Essa apresentação, acompanhada de slides, será transmitida simultaneamente pela internet através do site www.edp.com.br/ri. Nele, os senhores também poderão obter o release dos resultados da companhia. Antes de prosseguir, a EDP Energias do Brasil esclarece que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da EDP Energias do Brasil. Essas expectativas dependem da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora passo a palavra ao Sr. Miguel Setas, diretor-presidente de Relações com Investidores da EDP Energias do Brasil, que iniciará o call. Por favor, Sr. Miguel Setas, pode prosseguir. Obrigado. Muito bom dia a todos. Estamos aqui hoje para fazer o nosso call de resultados do trimestre de 2019. Estou aqui com o nosso CFO, Henrique Freire, e com mais diretores executivos daqui do Grupo EDP e, naturalmente, à vossa disposição depois para fazermos respostas no período final aqui da apresentação. Queria começar por vos comentar, talvez passando já para a página 2 da apresentação, que este trimestre foi um trimestre para nós muito significativo em termos operacionais por dois motivos principais. O primeiro, pela conclusão das revisões tarifárias das duas distribuidoras, em São Paulo e no Espírito Santo, e essas revisões tarifárias, como vos vou apresentar, saldaram-se por resultados muito significativos no fim deste ciclo tarifário que terminou agora, neste passado dia 23 de outubro, no caso de São Paulo, e em agosto, no caso do Espírito Santo. Primeiro destaque do trimestre é a conclusão das revisões tarifárias. Segundo destaque do trimestre, diria que é o avanço expressivo que tivemos nas condições que são necessárias para concretizar os nossos investimentos em transmissão. E por isso, à data de hoje, posso-vos comunicar que nós estamos com todas as licenças de instalação emitidas, dos lotes que tínhamos ganho nos leilões de 2016 e 2017, e por isso, enfim, com a perspectiva de poder fazer a antecipação das obras, como nós temos vindo a comunicar e como foi também o pressuposto da participação nos leilões. E dito isto, pedia-vos que avançássemos para a página 3, precisamente para vos dar conta, de uma forma resumida, do que foram os impactos desta revisão tarifária, ou das duas revisões tarifárias que nós concluímos agora. De uma forma sumária, este período teve um investimento de cerca de 2 bilhões de reais no acumulado das duas empresas, o que permitiu ter em São Paulo um aumento da BRR líquida de 45%, cerca de 45%, e no Espírito Santo cerca de 28%. Portanto, em média, nas duas empresas, cerca de 36% de aumento da BRR líquida. Associado a esse aumento, naturalmente, um reposicionamento do EBITDA regulatório das duas companhias. Portanto, à data de hoje, temos um EBITDA regulatório que se aproxima de 1 bilhão de reais nas duas empresas, e que correspondeu a um aumento de 31% face aos ciclos tarifários anteriores. Eu acho que é significativo também dizer-vos que a glosa que nós atingimos nestas revisões é inferior a 0,5% do ativo
que foi reconhecido nestas duas revisões. No caso de São Paulo, cerca de 0,6%, no caso do Espírito Santo, cerca de 0,3%. E isto para nós, como devem calcular, é um motivo de grande satisfação, porque a companhia vem de um histórico em que estes valores eram naturalmente mais altos. Há 2 ciclos atrás chegámos a ter glosas de 2 dígitos e, portanto, a implementação do projeto Glosa Zero que vimos fazendo ao longo dos últimos anos tem atualmente o seu resultado pleno, de acordo com a nossa melhor ciência, com o nosso melhor conhecimento. Este é o valor mais baixo do setor elétrico brasileiro, de todas as revisões tarifárias que nós comparamos nos últimos anos. E, portanto, isso para nós é uma satisfação naturalmente grande e legitima aquilo que foi o investimento que a companhia fez neste ciclo tarifário, dos 2 bilhões, superior a 2 bilhões de reais nas duas concessões, e, portanto, otimiza a alocação do capital da companhia. Naturalmente que estas revisões também tiveram alguns elementos que colocam pressão sobre o nosso desempenho, sobre a nossa performance. E gostava de vos convidar para passarmos para a página 4, para a página seguinte, para vos mostrar a situação das perdas, neste caso, as perdas comerciais em baixa tensão. Como sabem, este tem sido um dos focos da empresa nos últimos anos. Estas curvas que aqui vêem, portanto, as curvas vermelhas, identificam aquilo que tem sido a trajetória de redução de perdas nas duas distribuidoras e, obviamente, o regulador, a agência reguladora, nesta revisão tarifária, voltou a colocar uma trajetória que impõe ou que determina uma redução gradual das perdas. Nós consideramos que as metas que estão aqui estabelecidas são metas naturalmente ambiciosas, mas de todo impossíveis, ou de todo totalmente compatíveis com aquilo que é o desempenho da empresa no último ciclo tarifário. Portanto, consideramos que o objetivo de continuar a estar abaixo das perdas regulatórias é totalmente aceitável, totalmente possível no próximo ciclo tarifário, neste que nós estamos agora iniciando. E, portanto, diria que este é um ponto naturalmente de atenção, mas que para nós consideramos que está no âmbito e está no contexto daquilo que são os nossos objetivos. Passava à página 5 para vos dar uma visão sobre mercado e sobre desempenho do trimestre, precisamente no segmento da distribuição. Mercado, em termos acumulados nas nossas duas distribuidoras, está acima da média do Brasil. Portanto, nós temos um crescimento à data de 2,6% dos volumes, year to date, e, portanto, um pouco mais expressivo por conta da temperatura no Espírito Santo, de quase 5%, em São Paulo um pouco mais baixo, cerca de 1%, 1,2%, e, portanto, enfim, consideramos que a trajetória de volumes nas duas distribuidoras tem um desempenho acima da média brasileira. Olhando para as perdas, e já o gráfico anterior já mostrava as perdas em baixa tensão, mas olhando para as perdas totais, os senhores conseguem ver que continuamos com uma trajetória de redução gradual, cerca de 38 basis points em São Paulo e cerca de 7 basis points no Espírito Santo. Aqui, no caso do Espírito Santo, eu faço uma nota, assim, só um parênteses, só para vos chamar a atenção, que, de acordo com a nova contabilização das perdas, nós deixamos de colocar, as perdas da Promissionária Santa Maria. Para efeitos de comparabilidade, neste indicador que aqui está nesta página, nós comparamos, as perdas com esse mesmo efeito, para que nós consigamos identificar a trajetória like for like, portanto, com as condições equivalentes nos dois trimestres de 2018 e 2019. Passava agora para a página 6, para vos dar conta da nossa estratégia, da continuidade da nossa estratégia de gestão integrada do risco hidrológico.
E aqui o que podem ver é que nós estamos cerca de 5% abaixo em termos, portanto, nos 9 meses acumulados do ano, em termos da margem que está, digamos, associada aos nossos contratos de energia hídrica e, portanto, num cenário em que o risco hidrológico marginalmente negativo e os mitigadores que nós temos na energia descontratada, na repactuação do risco hidrológico, na própria atividade da comercializadora, compensando, enfim, em grande medida, esse risco hidrológico. Aqui eu acho que é importante mostrar, obviamente, nós estamos num cenário energético hoje que é bastante distinto daquilo que nós estávamos há um ano atrás. Hoje estamos com PLDs na casa dos R$200 por megawatt-hora, como sabem. Há um ano atrás estávamos com PLDs na casa dos R$400, ou superiores a R$400 por megawatt-hora, o que significa que este cenário energético, à data de hoje, tem uma profundidade do risco hidrológico menor do que aquela que nós tínhamos no ano passado e, naturalmente, também um papel menos relevante dos mitigadores, como nós tivemos as evidências no ano 2018 e no ano 2017. A nossa expectativa, agora passando na página 7, a nossa expectativa é que com a subida dos PLDs para o intervalo dos R$250 a R$300 por megawatt-hora, como estamos hoje, a nossa expectativa, naturalmente, é que o efeito desses mitigadores no quarto trimestre venha a ser mais expressiva e, portanto, que no saldo do ano tenhamos, digamos, uma gestão eficaz, como tem sido nos últimos 2 anos, da cobertura do risco hidrológico. Portanto, acho que já no último trimestre tive a oportunidade de explicar as diferenças deste ano e, portanto, acho que fica para nós muito evidente que esta estratégia, naturalmente, tem como objetivo proteger-nos essencialmente da assimetria que é o grande downside que pode ser, digamos, o impacto do risco hidrológico nas nossas demonstrações económico-financeiras e, portanto, num cenário em que esse downside não é tão grande, naturalmente os mitigadores têm um papel mais moderado. Passado agora para a página 8, para vos dar um pouco mais de visibilidade, mais profundidade sobre a evolução da transmissão. Como vos disse, 2 grandes eventos este trimestre, revisões tarifárias e conclusão do licenciamento das transmissoras dos lotes que nós contratámos em 2016 e 2017. Isto, na prática, corresponde, à data de hoje, a um CAPEX executado de 37% do total, com avanços distintos nos vários lotes. Destaque para o lote 11, onde nós já vamos com 78% da obra concluída e, portanto, obviamente, uma expectativa talvez até mais otimista do que aquela que nós tínhamos tido inicialmente no leilão onde o lote foi contratado. E, portanto, vocês veem, quer dizer, o lote 7 com 16% das obras concluídas, o 11 já mencionei, o lote 18, a LI emitida nos últimos 15 dias, o lote 21, a LI emitida ontem, precisamente, e, portanto, já no caso do 18, com 29% do CAPEX realizado, no 21, com 43% das obras concluídas, e, portanto, isto só para vos demonstrar que, enfim, a nossa perspectiva de avanço da execução da transmissão continua plenamente em linha com as nossas expectativas. Na página 9, aliás, os senhores podem ver que os nossos licenciamentos foram todos obtidos antes do licenciamento previsto no calendário genérico que a agência reguladora tinha estabelecido e, portanto, vocês veem que, digamos, a nossa antecipação é naturalmente uma parte dela na fase de licenciamento, está aqui já refletida, e depois, obviamente, uma parte também será obtida durante a fase de construção dos lotes. Obviamente que nós temos, como vocês sabem, nós temos comunicado isso também com muita frequência, nós temos, naturalmente, calendários que são ainda mais internos, que são ainda mais ambiciosos do que estes calendários que nós temos aqui estabelecidos como o business case dos nossos projetos de transmissão, conforme foram licitados nos leilões.
Na página seguinte, temos os resultados financeiros e eu passo desde já a palavra aqui ao Henrique Freire para poder fazer essa explicação. Bom dia a todos. Estão aqui no slide 10. Temos aqui alguns dos nossos principais indicadores de resultados financeiros. Nós atingimos neste trimestre, ou nestes primeiros 9 meses do ano, um lucro líquido de 839 milhões, 12% acima do valor do ano passado. O grande evento, como o Miguel já referiu, em termos de resultados, foi a conclusão das revisões tarifárias, onde nós tínhamos começado lá no início do ciclo um pouco acima da QRR e terminámos o ciclo acima de 2 vezes a QRR e, portanto, vimos reconhecido todo o investimento feito nesse período, com uma dolosa média de 0,5 e atingindo uma BRR líquida de 5 bilhões de reais. Esta atualização da VNR é porque a dolosa foi baixa, também é a atualização do Banco de Preços, e tudo isso conjugado é um valor, embora não seja não caixa, mas é um valor que tem um efeito económico muito relevante, porque ele passa a ser remunerado a partir de agora e portanto, agregando à nossa base. Na distribuição, ainda destacar a questão de mercado e tarifa. Quando comparamos com o trimestre do ano passado, temos uma agregação de 48 milhões de margem. As perdas, vimos um decréscimo, também agregamos mais 10 milhões por perdas. Comparando com o ano passado, temos a questão da sobrecontratação. O cenário energético foi referido já pelo Miguel. Neste trimestre, tive a ver um PLD menos agressivo, portanto o PLD foi 214, é ligeiramente acima do nosso PMIX. E, portanto, nós este trimestre, praticamente a conta de sobrecontratação foi neutra, enquanto o ano passado, neste trimestre, com PLD de 494 e também com um nível de sobrecontratação maior, tínhamos levado a ter um ganho superior a 40 milhões de reais. E, portanto, quando comparamos, vemos esse efeito, mas, por exemplo, se comparássemos o terceiro trimestre de EBITDA, mesmo link de VNR, com o trimestre anterior, víamos um crescimento de cerca de 40 milhões de reais. Portanto, este trimestre, na distribuição, foi em toda a linha muito positivo. Na geração hídrica, primeiro temos que referir que o ano passado quando comparamos, tínhamos incluídos as PCHs, que vendemos depois no final do ano, e portanto temos uma mais-valia, mas não temos agora o EBITDA em 19 que tivemos ano passado, e portanto isso é um ajuste de cerca de 20 milhões. Depois temos 24 milhões a menos, o EBITDA das hídricas neste trimestre foi de 143 milhões, portanto é um EBITDA robusto, mas quando compararmos com o ano passado ficámos 24 milhões abaixo, e portanto dentro da nossa estratégia de mitigação de riscos para PLDs mais agressivos, digamos que o hedge funcionando, mas não gerou esse ganho adicional. Falando agora de P100. P100 teve uma disponibilidade excepcional, 97,5% neste trimestre. Depois temos a referir que em termos acumulados, quando nós olhamos para os números de P100 de 2019, quando compramos com 2018, temos que nos lembrar que em 2018 tivemos um recálculo do ADOMP. Quando tivemos um recálculo do ADOMP, gerámos um ganho adicional ao longo do ano de 2018 de cerca de 100 milhões de reais, 105 milhões de reais. E se tomássemos o EBITDA deste período, agora, de 2019, até agora, nós temos 386 milhões, o que compara com 382 do ano passado, líquido deste efeito de ganho da ADOMP. Portanto, perfeitamente em linha com a rentabilidade esperada para o ativo e perspectivando um EBITDA acima de 500 milhões no final do ano. Depois existem algumas flutuações entre trimestres, que têm a ver com algum descasamento que pode haver na compra de carvão e depois na utilização, e flutuações de preço que pode haver em trimestres, que normalmente em ciclos mais longos eles são compensados e portanto, enfim, são variações que acontecem em trimestres. Falando agora de comercialização e serviços, na comercialização tivemos um ganho, EBITDA neste trimestre de 17,5 milhões, então é um resultado bom, mas obviamente quando comparamos com o ano passado, com o tal PLD de 494 e uma posição longa maior, onde tivemos um ganho de 65 milhões. Portanto, quando nessa comparação temos aqui um gap de 47 milhões. Mas, obviamente, que é um valor muito sólido o deste trimestre. Queria para passarem para o slide 12, onde temos aqui a nossa evolução de custos.
E primeiro mostrar que os nossos custos operacionais, o nosso TMSO, tem, em termos acumulados do ano, uma evolução abaixo da inflação. Portanto, temos um crescimento de 2,1% e no trimestre de cerca de 3%. A nossa visão é que o novo cenário de inflação e também de taxas de juros são cenários macros que são sustentáveis e, portanto, é esse o cenário com que nós nos projetamos agora de evolução. O que vemos é uma consistente queda no nosso OPEX por margem bruta ao longo dos anos e, portanto, este ano vamos continuar a ver essa tendência. E todo este ganho, posto em perspectiva, é porque nós fizemos muitas iniciativas de redução de custos, fizemos mais de 150 iniciativas, 159 contabilizadas, iniciativas de redução de custos, fosse a leitura e entrega, a revisão do seguro P100, que foi agora renovado, o seguro contra lucros cessantes, competitivo. Todos os anos temos conseguido renovar esse seguro de forma mais competitiva pela melhoria de toda a nossa operação. E também com tecnologia. E essa tecnologia tem vindo com a introdução de robotização também. Começámos lá atrás em 2017 com primeiros RPAs, com robôs de primeira geração. E estamos agora já a começar a introduzir robôs já de gerações, de terceiros serviços de terceira geração. Fazemos já o uso de inteligência artificial, machine learning, com apoio à decisão e para enfim, robôs já mais sofisticados. Só nesta página, uma última nota sobre o PEC-LD. O PEC-LD, a nossa perspectiva é que ele continua abaixo de 1% no final do ano. No último trimestre tinha já referido que havia aqui um ajuste na metodologia, que estávamos mais rigorosos agora a contabilizar, digamos, a provisão relativa a consumo irregular. E, portanto, isso me parece que há um ligeiro aumento, mas não há, a inadimplência está completamente controlada e, portanto, a nossa perspectiva é de final do ano abaixo de 1%. Falando agora de dívida, no slide 12, destacar aqui neste período que tivemos a emissão do lote 18, concluímos assim o ciclo de emissões de dívida dos lotes contratados em leilão e fizemos uma emissão que eu acho que é uma emissão de dar muito relevo, porque foi uma emissão de 800 milhões de reais em 20 anos, com duration de 10,3 e a IPCA mais 4,45. Portanto, tirando todo o proveito do novo cenário de taxas de juros, com estreitamento de taxas em book building, portanto, um sucesso em toda a linha. Essa emissão tem ainda, na sua escritura, prevista a possibilidade de uma emissão adicional de 525 milhões, portanto, o average adicional deste lote pode ir além destes 800. O que nós vemos aqui é que temos um average até agora levantado de 2,5 bi, todas as licenças emitidas, todas as condições para entregarmos os lotes antes do tempo, condições de financiamento consideravelmente melhores do que as que tínhamos considerado no nosso cenário de leilão e, portanto, obviamente que o nosso VPL deste projeto todo de transmissão é muito superior àquele que nós tínhamos previsto e, portanto, é um projeto que estamos muito satisfeitos. Eu vou ouvir agora a palavra ao Miguel para concluir. Obrigado, Henrique. Uma palavra rápida, em jeito de conclusão, sobre inovação. Nós, na página 14 ou na página 13, nós temos aí uma referência, uma iniciativa desta semana, de lançamento de um dos projetos aprovados pela agência reguladora, pela ANEEL, de incentivo, de apoio à expansão da mobilidade elétrica no Brasil. Recordo que a ANEEL fez uma chamada pública, essa chamada pública a ADP participou com 50 milhões de reais de projetos, que é até um pouco superior a 10% da totalidade dos projetos aprovados, que mostra, enfim, o compromisso do Grupo ADP com esta matéria. E ontem, enfim, nesta semana, nós fizemos o lançamento daqui em São Paulo da primeira rede estadual com carregadores ultra rápidos, e isso é a primeira rede estadual no Brasil e na América Latina que utilizam este tipo de carregamento para veículo elétrico. E vamos ter aqui no estado de São Paulo cerca de 30 carregadores nas principais rodovias para permitir ter uma rede capilar que cobre a região do estado de São Paulo toda e faz a conexão com aquilo que são os corredores elétricos desde Florianópolis até Vitória. Portanto, vamos passar a ter uma rede com cerca de 2.500 km
de extensão e que permite fazer mobilidade entre Florianópolis e Vitória. Portanto, é um corredor atlântico que permite mobilidade elétrica nessa região. Isto parece um pouco, enfim, deslocado da nossa apresentação de resultados, mas eu, na página seguinte, que é a última página da apresentação, explico-vos porque é que gosto de mencionar este assunto. Obviamente, quando nós olhamos para a nossa estratégia, temos 3 horizontes em que situamos os nossos negócios. Naturalmente, negócios maduros, que são fortes geradores de caixa e que nos permitem fazer crescimento com os negócios que estão aí na faixa do meio, não é? Que nós dizemos negócios em crescimento, como é o caso da transmissão, da comercialização, do novo ciclo de investimento na distribuição. E depois, num terceiro horizonte temporal, como foi o caso aqui da mobilidade que eu mencionei, são aquilo que nós chamamos de negócios futuros e que são opcionalidade para a companhia se posicionar no futuro como, enfim, como uma empresa competitiva e player relevante nesses novos negócios. Portanto, o caso da mobilidade elétrica é um dos que encaixa nesta terceira onda, nesta terceira vaga, neste terceiro horizonte que nós chamamos de opcionalidade, não é? Portanto, opcionalidade sobre negócios futuros e que naturalmente nós não queremos deixar de estar presentes para garantir a sustentabilidade e a visão de longo prazo da companhia. Dito isto, terminava por aqui a minha intervenção e estamos disponíveis para o período de perguntas e respostas. Obrigado. Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite *2. Chamamos a atenção que eventuais perguntas em inglês serão respondidas pela companhia em português e traduzidas pela tradutora simultânea. Com licença, nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Bom dia a todos e obrigada pelo call. Tenho 2 perguntas. A primeira, se vocês puderem, a gente sabe que no curto prazo vocês não são diretamente afetados, né? Mas todas as distribuidoras serão. Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre o processo de abertura da audiência pública para discussão da WOC para os 3 segmentos e, enfim, algumas empresas já mencionaram publicamente que identificaram possibilidades de melhoria para a WOC inicial que foi proposta. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, se vocês têm entendimento parecido e também ajudassem a gente a ter uma ideia de timing, de quando que vocês esperam que a nota final da ANEEL seja colocada para as empresas novamente, né? Depois das considerações das contribuições que da audiência que vai ficar até dezembro. E a segunda pergunta, se vocês puderem passar um pouquinho mais de detalhe, eu sei que vocês colocaram no slide de gestão do portfólio hídrico, a sazonalização, que vocês, enfim, colocaram alguns números e dados no próprio release, mas se vocês pudessem comentar para a gente como é que a gente deveria, então, ter uma leitura para o 4º trimestre, porque em termos de sazonalização, de alocação, pelo slide, parece que vocês estão bem próximos, né, do terceiro tri. A gente está com uma leitura de que a hidrologia ainda está um pouco ruim, mas enfim, é mais para a gente ter uma ideia se o resultado tanto da comercializadora quanto da geração hídrica de vocês, ele tende a melhorar ou se a gente pode ainda esperar um resultado pressionado como a gente viu no terceiro tri. Obrigada. Carol, obrigado. Vou passar as 2 perguntas para o Donato e depois, se houver mais alguma clarificação, estamos disponíveis. Carol, bom dia. Na primeira parte, sobre a questão do WOC, a gente, obviamente, acho que todo mundo está fazendo sua lição de casa, e o que a gente tem percebido tem espaço para melhorar ali na metodologia e na precificação de 2 itens principais. O primeiro deles é o capital de terceiro, que a ANEEL entende também que o que ela colocou ali na parte das debêntures pode ser melhorado, porque aquilo pode ter muita influência de níveis de alavancagem diferentes, né? E a hora que a gente olha para o risco do negócio, ela adotou uma diferenciação entre os segmentos, basicamente com aquele risco da distribuição ali, que ele está um pouco deslocado, né? Então, a gente está trabalhando para desenvolver a metodologia que diferencie principalmente o beta
para o setor de distribuição em relação aos outros setores. A gente já preparou aqui uma nota técnica, já conversou com a ANEEL e está aprofundando aqui as explicações. Obviamente é muito cedo para falar que sentido vai ser tomado, mas a gente percebe que nesses dois pilares, de diferenciar o negócio de distribuição dos demais, né? E no capital terceiro tem espaço para um avanço ali da agência. Pelo que a gente tem percebido, a ANEEL está trabalhando para no início de dezembro ter essa nota técnica que você perguntou, né? Quando seria aí ela tem basicamente um mês e meio para fechar os estudos internos dela. Sobre o quarto trimestre, o que a gente espera do quarto trimestre? Nos últimos, principalmente no terceiro trimestre, o que a gente viveu, na hora que a gente olha nas curvas de custo, né, versus a relação entre oferta e procura, era que pequenas variações de 500 até 1.000 megawatts médios, ou de mais vazão, ou de menos consumo, eles estavam naquela região onde o preço ele saltita, né? Ele varia R$100 por megawatt-hora em função de variações tão pequenas em consumo e em afluência. No terceiro trimestre, em agosto, principalmente em setembro, ele chegou muito próximo de subir esses R$100 por megawatt-hora, né? A situação realmente está muito seca, a sua percepção também é a nossa. E o que a gente deve observar agora, inclusive a partir da manhã, né, é o preço subindo mais ainda, indo para o patamar dos R$300, porque a situação está muito crítica, o verão está atrasado, né? Então a gente tem um quarto trimestre de PLDs, principalmente agora em novembro já confirmados, né, bem mais elevados. Quanto às nossas posições, a gente está com a nossa geração bem protegida, eu acho que isso está bem, a gente está preparado para esse pico, né? O que a gente percebe muito é que o PLD, na hora que você faz toda a análise histórica, as subidas são muito rápidas e as descidas são lentas, né? Então, e as subidas são devastadoras e as descidas impactam menos o resultado. Então, a gente está preparado para a subida. E na comercializadora também, essa subida de preço, a gente também está preparado para ela. Então, o cenário realmente é de seca, o preço sobe e a gente está com o portfólio preparado para enfrentar essa situação. Tá certo, muito obrigada, ficou bem claro. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Fernando Zorzi, do Itaú. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira em relação ao growth da empresa. A gente está nesse mood mais de privatização no país. Queria ver se vocês têm algum update, alguma coisa que pudessem passar em relação à Celesc. Se teve alguma conversa com o governo de Santa Catarina, enfim, alguma coisa que desse para passar. E a segunda pergunta, eu queria ver se vocês podiam passar algum update em relação à discussão da disputa do PIS/COFINS do lado da ANEEL, se vocês já escutaram alguma coisa deles, tem algum timing para sair algum update em relação a isso. Obrigado, pessoal. Fernando, obrigado pelas perguntas. Relativamente à Celesc, nós não temos nenhuma sinalização por parte do Governo de Santa Catarina de calendários para privatização. Acho que temos que olhar para essa possibilidade no contexto global do que se está passando no Brasil relativamente a esse tema. Mas eu gostava de recordar que o nosso pressuposto, quando fizemos investimento na Celesc, foi de termos um calendário de médio e longo prazo relativamente a esse cenário de privatização. No interim, enquanto essa privatização não está mais próxima, mais evidente, nós temos tido um trabalho de grande parceria com a companhia, com a Celesc. Estamos desenvolvendo projetos em conjunto, nomeadamente na transmissão. Estamos explorando novos segmentos de negócio, estudando a possibilidade de explorar novos segmentos de negócio no estado de Santa Catarina, que é para nós também um importante complemento do valor que nós temos identificado nesta parceria. E, portanto, na prática, a companhia continua a fazer, digamos, o seu caminho de aprofundar a parceria com a Celesc e complementar essa parceria na distribuição com outros negócios, como é o caso da transmissão. Podem vir a ser outros projetos que nós temos atualmente em estudo, em conjunto com eles.
Por outro lado, acho que ficou muito evidente que a nossa estratégia na distribuição continua a ser uma estratégia de forte investimento nas nossas concessões. Vocês viram que tivemos um reposicionamento do nosso nível de investimento, tanto em São Paulo como no Espírito Santo. Tipicamente, nós fazíamos um investimento que estava próximo da cota de reintegração. Hoje estamos muito mais próximos do dobro desse valor. E, portanto, acho que essa finalização acho que é clara da nossa aposta neste segmento de negócios. Passava agora aqui a palavra ao André Almeida, nosso diretor de Contabilidade, Conciliação e Tributos, para responder à sua pergunta. Então, bom dia. Fazendo uma atualização do último trimestre, vamos lembrar que nós temos dois agentes importantes nessa questão do PIS/COFINS. De um lado, a Receita Federal, onde a gente dizia que tinha que habilitar o crédito. Isso ocorreu. Agora, no final do mês de setembro, a gente conseguiu habilitar o crédito. Vamos começar a utilizar no quarto semestre. E o outro agente importante é a ANEEL, que a gente também espera que no quarto trimestre tenha um posicionamento sobre a forma de devolução. Por enquanto, a gente não tem, fechamos o TRI sem um posicionamento, mas a gente acredita que a ANEEL vai resolver rapidamente essa questão até para a gente já começar a efetuar as devoluções. Entendi, está bem claro, pessoal. Obrigado. Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar *1. Com licença, não havendo mais perguntas, a teleconferência de resultados do terceiro trimestre e do acumulado do ano de 2009 da EDP Energias do Brasil está encerrada. As perguntas recebidas pelo webcast serão respondidas posteriormente pela equipe de RI. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.